Felipe Luiz define substituto de Gerson em jogo entre Flamengo e Botafogo pro próximo domingo. Crias do Flamengo na seleção e fair play financeiro pode salvar o futebol brasileiro. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Mengão. Peço a você que tá de cantinho que taca o dedo no like e se inscreva, porque o flamenguista de verdade apoia o outro. Simples assim, consegue me ajudar? Clicou no like, se inscreveu. Abençoado Fla, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar do Chora Fogo e vai seguir firme e forte aí no Brasileirão. Põe fé? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos. Vocês estão bom? Eu tô bom. Sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, hoje é o último treino do Flamengo antes de enfrentar o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem que vencer e torcer aí para um tropeço do Palmeiras diante do Red Bull Bragantino. É fácil acontecer? Não, porque o Red Bull Bragantino é freguês do Palmeiras. Eles só tentam jogar bola quando é contra o Flamengo. Quando é contra os outros times, eles viram um gatinho. Essa é a verdade. Mas vamos torcer, né? Quem sabe hoje eles invertem isso aí, ganham. Hoje não, né? Amanhã eles invertem isso aí, ganham do Palmeiras, Mengão ganha do Chora Fogo e voltamos à liderança do Brasileirão, onde é o nosso lugar, né? Convenhamos. Põe fé? Então comenta aí. Meus amigos, Felipe Luiz, no treino mais pesado que ele vai ter vai ser hoje, porque os outros treinos foram mais leves. Um tava voltando aí, né? Na sexta-feira tava voltando de jogo forte, pesado contra a LDU. Então os jogadores só fizeram ali mesmo um recreativo, um preparatório antes desse que vai ser o mais forte e o decisivo. Então hoje, no treino de hoje, deve sair o provável time. Mas a gente sabendo as peças que o Felipe Luiz tem na mão, meio que faz um estudo aqui, ó. E a gente chega à seguinte conclusão, que o provável time deve ser esse para amanhã, hein? Deve ser Rossi, Wesley, Léo Ortiz e Danilo no lugar do Léo Pereira. Alexandre deve ser poupado, entra o Ayrton Lucas. No lugar do Pulgar deve ter o Everton Araújo e o De La Cruz um pouco mais à frente, né? Arrascaeta continua ali comandando o meio de campo. Na vaga do Gerson, Felipe deve definir Luiz Araújo. Por que o Luiz Araújo? Porque ele jogou no último jogo assim, apesar do Gerson estar jogado, mas o Gerson jogou recuado. E ontem, nesse coletivozinho que teve ali, ele esboçou esse time. Então a gente sempre fala o provável time, mais ou menos o que a gente vê ali no último treino. No último treino foi assim. E aí na ponta direita deve continuar o Michael e o Bruno Henrique continuar de centroavante. E o Pedro corre o risco de ter poupado mais uma vez, porque ele não se encaixa no perfil, né, de ataque, aí, no perfil amassador, nesse perfil agudo do Flamengo aí, de fazer pressão alta, marcação, atacando os espaços. O Pedro não tem essas características. O Felipe Luiz ainda não confia 100% para colocar o Pedro desde o início. Mas pode ser que de última hora ali também ele tire o Pedro e coloque o Bruno Henrique. Por quê? Porque o Botafogo joga de forma diferente. O Botafogo não joga como a LDU, né? O Botafogo vem para cima e quando vem para cima dá espaço. Então o Flamengo pretende isso aí. E a gente tem uma outra curiosidade aqui, ó. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo está em segundo aí, né? Atrás do Palmeiras. Palmeiras aí com no saldo de gols aí. O Palmeiras tem 6 gols pró, sendo que o Palmeiras fez 9 no total. O Flamengo fez 17 e tem 13. Aí o que interessa para amanhã é o Botafogo. O Botafogo fez 10, levou 5 e tem apenas 5. Ou seja, o Flamengo tem uma defesa melhor do que a do Botafogo e um ataque muito melhor. Nossa defesa perde momentaneamente aí, só para do Palmeiras que tomou apenas 3 gols. Então temos essas curiosidades aí. Mas a ideia é que o Flamengo chegue lá e amassa. Então o Palmeiras em primeiro com 19, Flamengo em segundo com 17, Bragantino em terceiro com 16, se ganhar, né, e o Flamengo perder, ele corre o risco de passar o Flamengo, mas tomara que isso não aconteça. E aí temos o Cruzeiro com 15. Então esses são os 4 primeiros aí. E para esse jogo também teremos outra curiosidade, hein? Curiosidade não, né? A coisa que era necessária. O setor sul será liberado, ó. Setor sul rubro-negro. Flamengo informa que pela primeira vez em 10 anos, hein? Por isso que eu falo que vai estar liberado, isso é uma boa notícia. Terá um clássico carioca com presença de torcida rubro-negra em todos os setores do Maracanã. Confira a nota oficial. Então o Flamengo divulgou ontem, pela primeira vez em 10 anos, o Flamengo terá presença em todos os setores do Maracanã, em um clássico carioca. No jogo contra o Botafogo, a torcida rubro-negra também ocupará o setor sul.
uma operação especial da polícia foi montada para viabilizar a presença das duas torcidas no mesmo setor, com 9.000 ingressos destinados aos flamenguistas. Então amanhã a gente pode ter uma surpresa e uma quebra de recorde, chegando a 60 mil, mais de 65 mil pessoas quebrando o recorde. Lembrando que o recorde do ano já é do Flamengo e a gente pode superar isso aí. E depois o Flamengo abaixou os ingressos, o lucro está sendo astronômico. Nos últimos 2 jogos o Flamengo passou de 3,5 milhões de renda. Claro que aí tira um monte de dinheiro ali, sobe um pouco. Deve sobrar 1 milhão e pouco. Mesmo assim, está sendo um valor bem compensatório para o Flamengo. O Flamengo vai mudar essa postura aí. Mas por que a gente está falando que nos últimos 10 anos será a primeira vez que o setor sul estará aberto? Porque antigamente dava muita confusão. Então por muito tempo, quando se misturava as torcidas em todos os setores, alguns setores ali que são mais apertados, principalmente o sul, dava muita confusão, briga. E agora, né, depois de anos, vai ser reaberto e acredito que com a presença da polícia ali fazendo a segurança, deve-se aí sim o pessoal conter a emoção, saber torcer e não ter confusão. Essa é a ideia. Crias do Flamengo convocados para a seleção. Pouco utilizado no elenco principal, Matheus Gonçalves foi convocado para a seleção brasileira sub-20. Ramon Menezes aí convocou, hein? Técnico Ramon Menezes, né? Além dele, Lucas Furtado, Iago, João Souza e Ryan Lucas também estão na lista de Ramon Menezes, que comandará a equipe em 3 amistosos no Egito durante a data FIFA de junho. Ou seja, o que está acontecendo? A data FIFA é durante aí também o Super Mundial de Clubes. A Copa do Mundo de Clubes, ou Mundial de Clubes, como quiser chamar, mas é Super Mundial de Clubes. Por quê? Porque envolve todo mundo, é a primeira vez, vai ser de 4 anos, e vai ser a maior premiação, e vai ser o mais disputado e mais difícil. E com isso, o Flamengo deve contar com o Matheus Gonçalves no seu elenco, que é um baita jogador. Não sabemos o motivo certo que o Felipe Luiz não usa o Matheus Gonçalves. Eu acredito que é porque se utilizar ele nas partidas todas que ele pode no Brasileirão, depois ele não vai poder vender ele no meio do ano. Eu acho que é por isso, mas não sei. Qual que é a sua opinião? Então, Felipe Luiz quer contar com o Matheus Gonçalves no elenco relacionado lá o Mundial de Clubes, mas o Ramon Menezes que convocou ele. Então o Flamengo vai tentar de todas as formas tirar o Matheus Gonçalves dessa, porque vai precisar de jogador. E é uma coisa certa, né? Porque se ele vai lá para sub-20, que ainda é amistoso, e deixar de ir na competição do Super Mundial, até desvaloriza o atleta, entre aspas. Mas é isso aí. E o Flamengo, que ainda não sabe quem que vai ser o seu terceiro adversário no Super Mundial, um confronto que está marcado aí para o dia 25, não, acho que é 29 de maio, lá nos Estados Unidos. Será o Los Angeles FC versus o América do México. Quem ganhar um desses 2 clubes aí, o vencedor desse confronto, jogará contra o nosso Flamengo na terceira rodada. Então o primeiro é o Esperança, o segundo é o Chelsea e o terceiro a gente ainda vai ter que aguardar para saber quem que é. Mas o Flamengo está preparado para enfrentar quem vier. Lembrando que o Flamengo embarca para os Estados Unidos no dia 11 de junho, no dia 16 a gente estreia. E vamos sapecar. E depois que vem o Chelsea, que é o jogo mais esperado, que tomara que o Flamengo esteja engrenadaço para poder pegar o Chelsea, fazer um bom jogo e quem sabe ganhar. Tem que ganhar. O Flamengo é muito maior do que o Chelsea, mas o Chelsea é mais endinheirado e também tem um elenco aí, né, muito bom. Mas dá para o Flamengo vencer sim. Inclusive o José Boto tem uma expectativa positiva sobre isso aí, porque os times europeus vão estar saindo de temporada, então vão estar mais cansados, não vão estar muito concentrados para essa competição, enquanto o Flamengo vai estar na metade da temporada embalado. Se Deus quiser vai dar tudo certo, nós vamos ter uma vitória favorável. Mas o que interessa agora é o jogo de domingo, e a gente está focado aí para ver o que vai dar. E o negócio é torcer, acreditar. O Flamengo tem total condição de vencer o Botafogo. O Botafogo está embalado, ganhou de 4-0 do Internacional para o Brasileirão, ganhou aí na quarta-feira pela Libertadores do Estudiantes por 3-2, foi um jogo muito difícil, mas eles jogaram com muita raça, uma intensidade que a gente nem vê sempre no Flamengo, e eles têm um CT menor, têm uma estrutura menor, consegue ter muito mais raça, não dá para entender, mas a verdade é que o Flamengo também está embalado, ganhou as 2 últimas, ganhamos de 1-0 do Bahia e ganhamos de 2-0 da LDU, são 2 times consideráveis aí, 2 competições diferentes também, Brasileirão e Libertadores, e agora é a hora de separar aí os homens do menino, e botar o chorar-fogo para chorar, que é o que eles mais sabem. Esse ano o Flamengo já sapecou ele algumas vezes e vai sapecar de novo. Eu acredito, você acredita? Então vamos aguardar isso aí. Meus amigos, fair play financeiro pode salvar de vez o futebol brasileiro. O que está acontecendo aí?
Fluminense, Flamengo, Fortaleza, Internacional propõem medida de fair play financeiro no Brasil. Não pagou, não joga. O assunto foi debatido no segundo simpósio de direito esportivo na sede do Tricolor, lá nos Tricolete. O Corinthians foi citado duas vezes. Na primeira, por ter eliminado o Fortaleza na Sul-Americana em 2024, com o argumento de que o Fortaleza estava em dia e o Corinthians não estava. Então, ou seja, o Fortaleza tinha suas finanças em dia, perdeu o Corinthians, que não tinha finanças em dia e estava reforçado sem pagar. Aí a segunda. Na segunda, por ter competido com o Fluminense na luta contra o rebaixamento, contratando 3 vezes mais e depois conseguindo aí se classificar para a Libertadores, mas sem honrar os compromissos. Tem uma solução simples. Se comprou o jogador e não pagou, ele não joga. Se você tirá-lo da rodada, você volta a ter equilíbrio competitivo. Não precisa ter transfer ban, é só impedir de jogar automaticamente, o clube vai parar de contratar, sugeriu Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. BAP, presidente do Flamengo, concordou com a ideia, mas sugeriu também a perda de pontos. Segundo ele, tem clubes reconhecidamente fortes hoje em dia que viraram SAF e não pagam ninguém. Apesar de ter concordado com as ideias, o Inter tem uma dívida aberta com o Flamengo pela compra de Thiago Maia. Isso é uma informação do GE. Mas aí o que acontece? O Internacional está brigando por uma coisa, que ele é um dos que mais deve. O time que mais deve hoje, pasme, é o Corinthians. Porque o Corinthians contrata um jogador galáctico, craque, como o Memphis Depay, paga ele em dia, não paga outros jogadores. O Corinthians deve o Mateuzinho, custou a pagar o Hugo Souza, só pagou porque a chapa estava esquentando para lá deles. O Internacional está devendo o Flamengo, o Thiago Maia, deve outros times aí afora. E com isso, o Internacional está ali, né? Pode ser ali também uma esperança de que o Internacional queira entrar nos trilhos, mas é uma verdade. Se comprou o cara, não pode utilizar, eles param de comprar. Aí eles vão concentrar em pagar. Isso vai ser bom para os times que estão em dia e vão ser bom também para eles que vão criar vergonha na cara e vão deixar de ser caloteiro. Essa é a informação. Abençoado, Flá. Aqui é mais Flamengo. Tá com o dedo no like. Tamo junto. Então, fui. Valeu, amigos.